Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos, então, a mais uma aula. Vamos começar daqui a pouco, assim que outros colegas chegarem. Bom dia, professor. Bom dia, Samuel. Tudo bem com você? Tudo jóia, professor? E com você? Tudo ótimo. Hoje não acordou atrasado, não, né, professor? Eu acho engraçado porque ontem eu acordei atrasado porque a pilha do meu despertador acabou de noite, de madrugada, né? E aí, claro que ele não despertou. Mas eu acho curioso que eu acordei no horário certinho da aula, né? Oh, oh. Parece que o nosso relógio biológico nos informa que é hora de ir para a aula, né? Porque foi isso que aconteceu. Mas aí eu coloquei pilha, agora não tem problema disso mais não. Bem, Bom. ontem nós estávamos falando sobre o livro de literatura que é para ser lido nesta primeira etapa. Eu expliquei um pouco sobre o contexto do livro, que é o contexto do antigo sistema psiquiátrico que vigorava no Brasil e com destaque para Minas Gerais, no sanatório de Barbacena. E esse livro eu disse que iria disponibilizar na escola web, mas pelo peso do arquivo não consegui postar lá. Eu mandei para o e-mail de alguma pessoa, acho que foi a Gabriele, que era a última pessoa que eu vi lá, que tinha no e-mail. Então, eu vou pedir que ela disponibilize para vocês. Ou então eu posso tentar mandar por aqui também, vamos ver se eu consigo, porque o arquivo é um pouquinho pesado. Deixa eu ver onde que eu faço isso. Só um momento. Eu vou parar de compartilhar aqui, porque eu tenho que mandar pelo chat. E vocês acordam sozinhos ou é o papai ou a mamãe que acorda? Despertador, né, professor? Ah, Despertador. Despertador, mas é do celular, né? tá. Estou aqui tentando encontrar o Professor livro. Samuel Galo, quando o galo canta, ele acorda. O que tem o Samuel? Samuel tem um galo na casa dele, quando o galo canta, ele acorda. Ah, eu escutei ontem aqui, então é na casa dele que há esse galo? É, professor. Aqui atrás de casa que tem um galo aqui. Ah, Um Galo galo, late até. 2 patos, uma porrada de patinho. entendi. Gente, que... Espera só um minutinho. Estou tentando localizar aqui o arquivo.
Veja se apareceu aí o livro. Não. No chat. Pra mim também não apareceu nada, não. Não apareceu, não? Postei agora. Eu mandei no seu e-mail, A Gabriele. minha apareceu. Então, apareceu, né? Então, você pode baixar aqui, por gentileza, porque vai ser o livro que nós vamos estudar para essa primeira etapa. O livro será cobrado na AV3, na VG3, porque nós já fizemos a primeira, que foi o conteúdo mais aleatório, né? A segunda, que será concentrada na sintaxe de período simples, né? E a terceira será a metade sobre o livro e a outra metade sobre a sintaxe de período composto, né? Então, faça a gentileza de baixar e de já ir lendo, uma vez que usaremos na terceira avaliação deste primeiro trimestre, né? Então, fica esse combinado. Bem, eu vou, então, voltar a compartilhar o que eu estava compartilhando antes. Só um minuto. Nós vimos, naquelas primeiras aulas, os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Então, nós vimos os tipos de sujeito: sujeito simples, composto, indeterminado, oculto e inexistente. E quais são as situações nas quais esses tipos de sujeito ocorrem, né? O sujeito simples com apenas um núcleo, composto com mais de um núcleo. O oculto, quando está na primeira ou segunda pessoa, né? Por exemplo, acordei atrasado. Então, o acordei tem na última palavrinha, na última letrinha do verbo, a indicação de que ele está na primeira pessoa. Então, a primeira pessoa indica sujeito oculto. Venha aqui, venha. Também o a indica na desinência verbal que se trata da segunda pessoa, que é você. Então, a segunda pessoa também indica sujeito oculto. Quando está na terceira pessoa, roubaram meu livro. Não dá para localizar, então é sujeito indeterminado. Vimos também que alguns indicadores demonstram que o sujeito é indeterminado, como a presença de preposição, né? Precisa-se de ajudante. Então, a preposição de indica que aqui nós temos um sujeito indeterminado. E vimos também os casos em que há sujeito inexistente, quando ocorre um fenômeno natural, quando nós temos o verbo haver com sentido de existir, o verbo fazer com sentido de tempo e o verbo ser indicando horas. Então, são essas situações, e vimos também, no caso, os predicados. Quando o predicado é verbal, tem apenas um núcleo, e esse núcleo é um verbo. O predicado nominal, quando o verbo é de ligação, então o seu núcleo será uma palavra que seja um adjetivo ou substantivo, e vimos também que temos ainda o predicado verbo nominal quando nós temos uma ação e uma característica ligadas ao mesmo tempo a um verbo. Agora vamos pensar, se existem os termos essenciais da oração, ou seja, aqueles que não podem faltar, existem os acessórios. Então, os termos acessórios são aqueles que não são importantes. Às vezes, você vai a alguma loja e você vê, vende-se roupas, calçados e acessórios. Roupa e calçados são necessários, fundamentais, né? Agora, acessórios, por exemplo, anel, um cachecol,
um boné, tudo isso é acessório, porque não é fundamental. Você pode ficar sem, você pode andar na rua sem um boné, mas você não pode andar na rua sem uma calça, né? Quer dizer, há pessoas até que andam, né? Mas são termos essenciais. Bem, então os termos acessórios são aqueles que são como as roupas acessórias também. Eles não são essenciais para você entender uma mensagem, né? Então, se eu disser, por exemplo, né, a aula do professor Raimundo começa agora. Ou então, a aula do professor Raimundo de língua portuguesa. Eu tenho todo esse sujeito, aula do professor Raimundo de língua portuguesa. Qual é a palavra mais importante disso tudo? Aula do professor Raimundo de língua portuguesa. Pensando no sujeito. Professor Aula. Raimundo. É a aula? Muito bem, Gabriel. É a aula. A aula é a palavra mais importante. Porque eu posso dizer assim, aula começa agora. Dá para entender a mensagem. Professor Raimundo começa agora. Começa o quê? Começou agora a fazer regime? Começou agora a cantar? Então, a palavra aula é que me dá a ideia do que está acontecendo. Então, tudo aquilo que sobra, né, desse núcleo terá uma classificação como acessório ou integrante. Nós estamos vendo, então, os termos acessórios primeiro. E, gente, isso está no livro, para quem está com o livro em mãos, na página 403, porque o livro começa já no capítulo 21, né? Começa com a introdução à sintaxe que nós fizemos. Depois nós temos a sintaxe de período simples, e é onde nós estamos, né? Então nós estamos agora, nós vimos os termos essenciais, agora estamos vendo os termos acessórios na página 403. Eu digo isso porque é interessante nós seguirmos, né? Se você tem um livro, seguir as explicações. Por que eu opto por fazer explicação com slide? Porque simplifica a explicação. Às vezes o livro vai dar uma explicação gramatical e dá muitos exemplos até chegar à explicação propriamente dita, né? Então, como uma forma de síntese e objetividade, eu acho importante fazer, né, do meu modo, mas isso não significa que o livro não é para ser usado, né? Inclusive, geralmente para exercício, eu uso o livro, mas eu uso mais o livro de literatura, porque eu já falei com vocês que o livro de literatura é bem melhor do que o de gramática, no caso desse livro aqui. Então, os termos acessórios são basicamente estes. Só um minutinho. O adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o vocativo, né? Esses três elementos, adjunta adnominal, adjunta adverbial e vocativo, funcionam como complemento da oração. Por isso são chamados de acessórios. Eles não são fundamentais. Quer dizer, se você está escrevendo uma redação, você precisa escrevê-los. Eu digo que não são fundamentais para o entendimento de uma mensagem. Vejamos aqui qual é o primeiro termo acessório, adjunto adnominal. Nós sabemos que em todos os idiomas nós temos prefixos, né? O prefixo ad, vocês já viram em vários lugares, ad significa junto, né? Então, adjacente, uma casa adjacente à outra, uma casa que está parelha com a outra, né? Parede e meia. Então, adjunto adnominal é aquele termo que vem junto com o nome. E o que é o nome em gramática? Nome é o substantivo ou adjetivo. Então, o adjunto adnominal modifica o significado de um adjetivo. Modifica como? Na medida em que traz características desse adjetivo, desse substantivo. Por exemplo,
Os meus 2 melhores amigos de infância moram em Curitiba. Então, nós temos aqui toda essa... De os até infância é o sujeito da oração. Mas qual é a palavra mais importante desse sujeito? A palavra amigos, que é um substantivo, né? Bem, se amigos é a palavra mais importante, qual é a classificação que daremos aos outros termos desse sujeito da oração? Vejamos, os, né, é um artigo e que funciona aqui como adjunto adnominal. Meus é um pronome que funciona também como adjunto adnominal. 2 é um numeral, que também funciona como adjunto adnominal. Melhores é um adjetivo que funciona como adjunto adnominal. E de infância, que é uma locução adjetiva. O que é uma locução adjetiva? Quando eu tenho um adjetivo formado por mais de uma palavra, né? Amor de mãe, materno, de pai, paterno, né? E daí por diante. Vejam, então, que todas essas palavras que estão aqui em verde são adjuntos, porque estão juntos com o quê? Com o nome, com o substantivo. Isso, então, é o adjunto adnominal. Todos esses termos exercem aqui essa função, porque auxiliam, digamos assim, na contextualização de qual é o substantivo, que é o núcleo desse sujeito da oração. Depois eu vou explicar mais detalhadamente. O adjunto adverbial, por sua vez, indica uma circunstância do verbo. Por que ele é adverbial? Se o ad significa junto, ele vem junto com o verbo. Por exemplo, hoje não iremos a pé ao colégio. Então, a palavra mais importante aqui, com relação ao verbo, é ir. Iremos. Porém, temos 2 elementos aqui que modificam esse verbo. Não iremos e a pé. Então, se o verbo ir é o elemento mais importante para indicar uma ação, nós temos junto com ele 2 termos que indicam que não é bem assim. Não iremos a pé. Então, existe uma circunstância de condição, né? Então, isso é o que nós chamamos de adjunto adverbial, esses termozinhos que vêm junto com o verbo. Exemplo, quem fala pouco, pensa muito. Então, temos o verbo falar, quem fala, mas não é só falar, é falar pouco. O pouco aqui, que é um adjetivo, mas funciona como adjunto adverbial. Pensa muito. Pensar aqui, então, é a palavra mais importante, que é o verbo, mas é modificado pelo muito, que indica a intensidade. Então, pouco e muito são adjuntos adverbiais, porque estão acompanhando o verbo e dando sentido a mais a esse verbo. Outro exemplo. Esse assunto é muito interessante, né? Então, nós temos aqui o muito interessante, né, como complementos do verbo ser. Não me dei conta que já era tão tarde aqui também como adjuntos adverbiais do verbo ser. E temos ainda, entre os termos acessórios, o aposto. O aposto é quando nós temos entre vírgulas uma explicação, uma simples explicação, né? Então, essa explicação, que pode vir entre vírgulas ou depois de 2 pontos, poderia muito bem ser retirada da oração, que não faria falta. Isso é um aposto, e sobre isso eu falarei depois também, porque aqui estou só apresentando. Então, vamos ao adjunto adnominal primeiro. Se tiverem dúvida, podem ir perguntando. O adjunto adnominal acompanha um nome. É importante dizer, nome aqui não é nome de pessoa, é uma classe, né, que nós damos a ela esse nome, que é o substantivo. Então, ela acompanha o substantivo e adiciona uma informação a este. Por exemplo,
Aquela interessante obra literária obteve um honroso segundo lugar. Então, temos aqui dois substantivos importantes: obra e lugar. Agora, a palavra obra vem acompanhada de alguns elementos. Aquela interessante e literária. Aquela interessante e literária que estão acompanhando obra são adjuntos adnominais. Obteve, então, é o verbo, né? Agora, vejamos, esse não modifica o verbo. Modifica exatamente o quê? A palavra lugar, que é o nome e que vem acompanhada de 3 elementos. Honroso, segundo. Então, temos 2 palavras nominais, 2 palavras que são substantivas e que são acompanhadas de outras palavras que agregam a elas mais sentido, mas que não são essenciais. E quais são as classes gramaticais que exercem a função de adjunto adnominal e que acompanham, normalmente, o substantivo? Adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos, artigos e numerais. Então, vejamos cada uma dessas classes que vão acompanhar o substantivo na construção da sintaxe. Por isso que é importante nós lembrarmos de quê? Do que foi aprendido no ano anterior, como eu disse, no segundo ano. No terceiro, vamos precisar dos conhecimentos adquiridos em relação às classes de palavras. O adjetivo, então. O adjetivo é a palavra que expressa qualidade ou característica do ser e se encaixa diretamente ao lado do substantivo. Então é importante observar que o adjetivo está sempre ao lado, ou antes ou depois do substantivo. Então vejamos. O dia ensolarado está contagiante. Então vejam, eu tenho aqui o substantivo dia, que é o termo essencial. Esse substantivo está acompanhado de uma qualidade, que é ensolarado. Então, juntando-se ao dia, ensolarado complementa esse sujeito da oração, né, e dá característica ao dia. Seu sorriso maroto é lindo. Então, o sujeito dessa oração é seu sorriso maroto. Mas maroto é um adjetivo que acompanha sorriso e dá a ele uma característica, mas não é um termo fundamental, é um termo acessório, porque a palavra mais importante é sorriso. Porque se eu disser ensolarado está contagiante, não tem sentido. E se eu disser maroto é lindo, também não. Então, a palavra mais importante ela é o elemento-chave para a compreensão do sujeito ou do predicado. O que é uma locução adjetiva, então? É um conjunto de palavras, como eu disse, uma preposição mais o substantivo, que possui valor de adjetivo. Então, locução adjetiva são 2 palavrinhas que formam um sentido apenas, que é de adjetivo. O passeio de campo nos deixou exaustas. Que palavra única, o adjetivo, poderia substituir aqui de campo? Se de campo é uma locução adjetiva, qual é o adjetivo, então? Qual é a única palavrinha? Uma palavrinha só que pode estar no lugar de campo. O passeio de campo nos deixou exaustas. Campestre? Campestre, isso mesmo. O passeio campestre nos deixou exaustas. Então, nós usamos muitas vezes locuções adjetivas em vez de adjetivos. Isso não é errado, né? Usamos várias coisas. Por exemplo, eu sou uma moça de família, né? De família é uma locução adjetiva, né? Eu sou uma moça familiar. Fiz atividade da escola.
atividade da escola, atividade escolar. Então, quando nós temos uma preposição, geralmente a preposição de, mais um substantivo, nós temos uma locução adjetiva. A água da chuva regou todas as plantas. Da chuva é uma locução adjetiva que acompanha o substantivo água. Que palavrinha eu poderia usar, uma única palavra para indicar água da chuva? Qual seria o adjetivo? Acho que é pluvial, professor. Pluvial ou fluvial? Pluvial. Todos acham que é pluvial? Isso é matéria de geografia, né? E de ciências também. Porque nós temos o fluvial e o pluvial. Uma sendo a água da chuva e outra sendo água do rio, se não me engano. Então, se é da chuva, vamos confiar no João Pedro que falou, né? E dizer que é pluvial. Vamos conferir se ele está certo. Vou apresentar para vocês a explicação. A palavra pluvial vem do latim pluvialis, que significa chuva. E fluvial, de fluvialis. Rio. Então, por isso mesmo, João Pedro está certo ao dizer que a água de chuva é água pluvial. Vejamos, então, como nós utilizamos com frequência, né, os adjuntos, para as locuções, na verdade, para indicar o uso de um adjetivo. Agora nós temos os pronomes adjetivos, né? Os pronomes substantivos substituem o substantivo. E os pronomes adjetivos acompanham o substantivo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o substantivo culpa. Esse substantivo é modificado por um pronome adjetivo, que é minha culpa. Então, esse minha funciona como uma adjetivação que indica de quem é a culpa. Este teu olhar felino incendeia. Olhar, então, é o nome, né? É o núcleo, e este acompanha como pronome adjetivo o olhar. Outro termo que acompanha o substantivo é o numeral, que vocês sabem que são os números fracionários, os números multiplicativos, os números somativos, etc. Então, a 10ª colocada no concurso é muito esforçada. Vejamos aqui. A 10ª colocada, 10º aqui é o numeral, mas que funciona como uma adjetivação, né? E por isso aparece junto com a palavra principal do sujeito, que é colocada, a 10ª colocada no concurso. O primeiro candidato já se apresentou. Candidato, então, é o nome, a parte mais importante, e vem acompanhado desse numeral primeiro. Então, funciona como adjunto adnominal. Agora, se o adjunto adnominal é formado por esse conjunto de termos, o adverbial, né, que é aquele que funciona como advérbio, porque modifica o verbo, é formado por algumas classes de gramaticais e se refere a circunstâncias, né? Aí não são
características mais, são circunstâncias, porque sempre o advérbio indica uma circunstância. Pode ser afirmação, por exemplo, hoje, com certeza, irei ao clube. Então, com certeza, funciona como uma afirmação, então, adjunta adverbial. O trabalho não ficou como esperado. Então, o verbo ficar é acompanhado da negação não. Esta é uma questão muito fácil de resolver, né? Então, esse muito intensifica a ideia, né, de questão. Dúvida, talvez eu vá precisar de sua ajuda. Então, esse talvez é uma circunstância de dúvida. Tempo, durante todo o tempo, ela se mostrou insatisfeita. E companhia, comemoraremos com os amigos o bom resultado do vestibular. Causa, rimos durante toda a reunião por nervosismo. Isso é curioso, porque às vezes o aluno ri em sala de aula e o professor reclama que ele está rindo, às vezes durante uma apresentação de trabalho, e parece que é deboche, mas muitas vezes o riso é uma forma de demonstrar nervosismo ou timidez. Finalidade, eu estudo para obter boas notas. Lugar, estamos em Brasília. Meio, instrumento, ele se feriu com a faca. O modo, calmamente fomos nos interagindo durante o evento. E assunto, a matéria jornalística falava sobre o meio ambiente. É claro que são circunstâncias que estão ligadas a todos os advérbios. Não dá para nós memorizarmos todas de uma vez. Mas quando você localiza, né, uma circunstância, aí você precisa se lembrar se aquela circunstância de tempo, se é de meio instrumento, se é finalidade, se é causa, consequência, etc. Aqui eu já passaria para o exercício. Eu quero então, eu vou mandar uma frase agora, vou fazer então uma atividade aqui, na qual eu vou mandar uma frase para alguns alunos e vocês terão que identificar qual é, digamos, qual é o núcleo e qual é o nome e qual é o adjunto adnominal das expressões. Vou escrever aqui. Vou mandar para todos, que é mais rápido devido ao pouco tempo. Então, eu escrevi aqui um primeiro exemplo. Nós localizarmos aqui adjuntos adnominais e adverbiais. Escrevi a seguinte oração. O livro didático e o livro paradidático não estão disponíveis. Então, com relação aos substantivos, né? Qual é o núcleo, ou quais são os núcleos do sujeito desse período simples? Livro didático e livro paradidático. Isso, é o sujeito. E quais são os núcleos do sujeito, o Gabriel? É livro? Livro, muito bem. Então, nós temos dois núcleos nesse sujeito, livro. Agora, nós temos o didático, o paradidático. Qual é a função que esses termos, o, que é um artigo, né? O outro o, que é um artigo também, didático, que é um adjetivo, e paradidático, que também é um adjetivo. Qual é a função de todos esses elementos aí? Adjunto, Adnominal.
Isso, adjunto adnominal. Então, veja como não é difícil. Você localiza qual é o núcleo, né, do sujeito, que é o substantivo, né, livro, e todos os elementos que estão junto com ele, neste caso, serão adjuntos adnominais. E aqui nós temos não estão disponíveis, né? Nós temos, portanto, estão, que é o verbo, mas veja, nós temos palavras que modificam o sentido do verbo, porque não estão. Então, aqui, nós temos, né, um advérbio de negação. Por isso, nós temos aqui um adjunto adverbial, porque se ele está modificando o verbo, é adjunto adverbial, né? Disponíveis. Vejamos, disponíveis é uma característica do livro ou de estão? Livros ou estão disponíveis? Livros. Livros. Então, também funciona como adjunto adnominal. Aquilo que modifica o sentido, né, do verbo é adjunto adverbial. Vou escrever mais um exemplo aqui para nós irmos esclarecendo. Porque não é muito tranquilo de aprender realmente, não. Mas a gente vai estudando. Então, vejamos aqui mais um caso. As meninas do terceiro ano, era para ser terceiro ano, as meninas do terceiro ano estudam muito, né? Então, as meninas do terceiro ano formam um complexo, né, que seria um sujeito de uma oração. E qual a palavra mais importante? Meninas. Meninas. Então, se meninas é o nome, né, é o núcleo desse sujeito, as do terceiro ano. Todos esses termos são o quê? Adjunto adnominal? Isso, são adjuntos adnominais. Agora vejamos o caso. Estudam. Então, elas estudam. Mas elas não só estudam, elas estudam muito. Esse muito modifica o quê? O verbo. Modifica o verbo estudar. Isso, o verbo estudar, então, é adjunto adverbial. Nós temos mais uma aula hoje na qual nós faremos exercícios sobre isso, porque o nosso tempo se esgotou. Então, pessoal, até daqui a pouquinho, quando nós voltaremos com os estudos.